Já parou para pensar nisso? A gente vive numa era de avanços que são espetaculares. Tem jato supersônico, medicina que estica a nossa vida. A gente está explorando o espaço. Nossas conquistas do lado de fora são, assim, inegáveis. Mas e do lado de dentro? Parece que tem alguma coisa desconectada. Por que essa sensação de angústia, de insatisfação, parece que virou a trilha sonora da vida moderna? Essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. E a resposta, olha só, está na conexão entre aquilo que a gente sabe e o jeito que a gente vive. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, vamos explorar uma sabedoria milenar, mas usando a lógica da conexão aplicada. O que a gente vai ver aqui é uma análise do tratamento integral, uma proposta do professor Hermógenes. É uma abordagem iógica que olha para a ansiedade não como um defeito de fábrica, sabe? Mas como um chamado para uma ação mais consciente. E é aqui que a gente vai conectar a filosofia, a psicologia e a estratégia para transformar o conhecimento em poder de verdade. O nosso mapa para hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender de vez esse tal de paradoxo da modernidade. Logo depois, vamos apresentar a resposta, o tratamento integral. E aí a gente mergulha de cabeça no nosso nexo. A visão da coruja, para sacar o porquê, o escudo da mente, para decifrar o como, e por fim, a estratégia do povo, para descobrir a ação. Vamos nessa! Nossa primeira parada já nos coloca de frente com o grande conflito do nosso tempo. De um lado, um progresso material que, acelera sem parar. Do outro, um sofrimento interno que parece que se aprofunda na mesmíssima velocidade. E esse slide aqui, ele resume o contraste de um jeito brilhante. A gente desenvolveu tecnologia para cruzar o planeta em horas, mas a angústia é chamada de a doença do nosso século. A gente criou remédios que curam o corpo, mas a dependência de psicotrópicos para tentar acalmar a mente nunca foi tão alta. Nós conquistamos o espaço sideral, mas aqui dentro, no nosso espaço interior, tem uma galera que se sente completamente perdida. É a desconexão na sua forma mais pura. E olha, isso não é um alarme que começou a tocar ontem, não. Essa citação é de 1968. E ela prova que essa epidemia silenciosa já era uma realidade que gritava. O problema não é novo, ele só ficou mais intenso. Então, se a doença é tão antiga e conhecida, cadê a cura? A resposta, pelo visto, não está em mais uma solução em pedacinhos. Ok, então agora vamos para a resposta. A perspectiva iógica propõe que a gente pare de se tratar como se fôssemos uma máquina com peças quebradas. A solução é o tratamento integral. É um convite para ir além dessa visão fragmentada e começar a se enxergar como um todo. O conceito central é esse aqui, o ser humano integral. Não existe essa coisa de doença da mente separada da doença do corpo. Nós somos uma unidade psicossomática. Mente e corpo são simplesmente inseparáveis. São duas faces da mesma moeda. O estresse mental adoece o corpo e um corpo doente, claro, afeta a mente. A saúde e a doença pertencem à pessoa por inteiro. Ponto final. Chegamos ao primeiro pilar do nosso nexo, a visão da coruja, a filosofia que nos dá o porquê. Por que a gente sente essa angústia? E se ela não for um erro no sistema, mas sim uma mensagem super importante que a gente está simplesmente ignorando? A ferramenta filosófica para decodificar essa mensagem se chama Viveka, ou discernimento. Pensa que é como ter uma bússola interna, que nos ajuda a diferenciar o que é só ruído, o que é passageiro e superficial, daquilo que é essencial, que é real e que dura. E aqui, pessoal, está a grande virada de chave. A filosofia iógica dá um novo significado para a angústia. Ela deixa de ser uma inimiga para se tornar um GPS. É a saudade que a nossa alma individual, o Diva, sente da sua origem, da totalidade, da alma universal ou Paramatman. No dia a dia, o que isso quer dizer? Aquela frustração com o trabalho talvez não seja só estresse. É um sinal te perguntando se você está no caminho certo. A angústia vira um guia. A promessa filosófica é bem clara. A busca por essa verdade interna, por esse alinhamento, é o que, no final das contas, nos liberta. Não se trata de apagar o desconforto, mas de entender ele tão profundamente que ele perde o poder sobre nós. Com o porquê filosófico bem estabelecido, a gente avança agora para o escudo da mente, a psicologia profunda que vai nos explicar o como. Como é que esses mecanismos internos funcionam lá embaixo, sabe? Abaixo da nossa consciência, gerando todo esse sofrimento. Olha que interessante. Muito antes da psicologia moderna, a yoga já tinha um mapa do nosso inconsciente. Lá no fundo estão os vasanas, que são nossas tendências, nossos impulsos.
e os sanskaras, que são como as cicatrizes e impressões de tudo que a gente já viveu. Pensa neles como se fossem aplicativos rodando em segundo plano no celular. A gente não vê, mas eles estão lá, consumindo bateria e direcionando as nossas ações conscientes. E a nossa mente é mestre em criar uma armadilha para a gente não ter que olhar para isso. A tal da racionalização. É quando a gente explode com alguém no trânsito e fala, mas ele mereceu, em vez de se perguntar, o que dentro de mim reagiu com tanta força? A ferramenta para desarmar essa bomba é o Vichara, a autoinquirição. É ter a coragem de perguntar qual sanskara antigo, qual ferida antiga minha de injustiça foi ativada aqui. Desmascarar a si mesmo é o primeiro passo para a liberdade. Agora que a gente já entendeu o porquê e o como, chegamos no ponto crucial, a estratégia do polvo, a ação. O que fazer na prática? E aqui, a sabedoria yógica nos oferece uma estratégia adaptável, poderosa e completamente contraintuitiva. O ponto central é este. A estratégia contra a coisa, que era como os praticantes chamavam essa sensação de angústia, de pânico, não é lutar, não é resistir, não é tensionar o corpo todo e declarar guerra ao que se está sentindo. É justamente o oposto. A estratégia se baseia em 3 princípios. Primeiro, ahimsa, a não resistência. Sentiu a ansiedade subir? Em vez de contrair os músculos, relaxa os ombros, deixa ela passar. Segundo, shraddha, não medo. O coração acelerou? Em vez de entrar em pânico, confia que é só uma sensação e que ela vai passar. E terceiro, tapaz, não pressa. Pratique isso sem a urgência de se curar imediatamente. Apenas observe, com paciência. O resultado dessa abordagem é quase mágico, como essa citação descreve. Quando a gente para de alimentar a ansiedade com luta e com medo, ela perde a força. Ela se sente desmoralizada e simplesmente se dissipa, te deixando em paz. É uma vitória conquistada com inteligência, com aceitação e não com força bruta. Então, vamos conectar todos os pontos. A grande lição da filosofia é: veja a angústia como um guia e não como um erro. A da psicologia é: investigue suas reações para descobrir o que esse guia está te apontando. E a da estratégia é: pratique a não resistência para conseguir caminhar com mais paz. É aquilo: conecte o que você sabe, transforme como você age. Para a gente terminar, fica a reflexão. E se o objetivo de todo esse desconforto não for nos destruir, mas sim nos despertar? A questão talvez não seja como vencer a angústia, mas como usá-la para a gente se conhecer melhor. Agora, a ação consciente é com vocês. Qual dos 3 pontos do nosso nexo, a filosofia, a psicologia ou a estratégia, você vai começar a aplicar a partir de hoje? Deixa aqui nos comentários. Se este conteúdo abriu sua mente, compartilhe com quem precisa parar de ver a vida em caixinhas. Já está na hora de transformar conhecimento em ação.